E aí, tudo bem, gente? Dá pra ver o tamanho do meu bucho aí, né? Tô morrendo de dor nas costas, mas vamos embora. Eu coloquei duas câmeras para ficar melhor, para vocês visualizarem o computador, o monitor, e a outra para ficar aqui embaixo interagindo com vocês. E esse artigo que eu peguei, ele é bem interessante porque mostra justamente essa mudança de comportamento das pessoas, das mulheres especificamente, a partir do consumo de materiais sexualmente explícitos, que é a pornografia online. E assim, apesar de ser um assunto um pouquinho constrangedor, não para mim, mas ele revela alguns comportamentos das mulheres que até então, assim, eu não imaginava que poderia ocorrer a partir do consumo desse tipo de material, independente de material, mas como esse consumo ele modifica o comportamento. Então, em resumo, não sei se dá para ver aí, mas o material ele já traz essa questão resumindo o que é que ele traz, né, no artigo como um bom resumo, no artigo como um todo. Ele não especifica o que foi identificado assim de detalhes, mas que foram algumas temáticas. Mas o resumo ele dá uma explanação geral do que rolou no artigo. Então, a primeira frase diz o seguinte, que as tecnologias digitais continuam a mudar a maneira como as mulheres podem acessar e consumir materiais sexuais online, incluindo pornografia. Então, pornografia é aquele material explícito, né? Não é tão sutil como 50 tons de cinza, por exemplo, mas é um material sexual, sim, é um conteúdo sexual, de cunho sexual, os 50 tons de cinza, por exemplo, mas não é considerado pornografia porque não é sexo explícito. E nesse artigo, os autores eles usaram um conceito de cyberfeminista, ou ciberfeminista, né, como diz a professora Ciber, que é justamente um conceito que defende mais essa questão do consumo de materiais sexuais como algo positivo e não algo que danifica o comportamento ou desvirtua o comportamento das pessoas. Então, esse conceito ciberfeminista, ele traz como lente para examinar justamente as experiências que essas mulheres, dentro dessa pesquisa, tiveram ao consumir esse tipo de material sexualmente explícito de maneira online, que a maioria das mulheres define como pornografia, incluindo vídeos e imagens. Vídeo é imagem, só que vídeo é uma imagem em movimento e imagem estática. Eu acredito que tenha o intuito do resumo tenha sido esse. Então, são imagens estáticas e vídeos. E, em particular, consideramos como as mulheres que se identificam como consumidoras de pornografia podem usar tecnologias para viabilizar e aumentar o consumo desses materiais pornográficos. Ou seja, elas não são consumidoras que consomem uma vez ou outra, mas elas estão sempre consumindo esses materiais. Então, esse artigo ele entrevistou 11 mulheres, que eu vou trazer o perfil dentro da metodologia, que são os slides posteriores, e foram entrevistas aprofundadas e qualitativas com perfis de mulheres diferentes, e ele justamente descreve essas descobertas que ilustram as maneiras pelas quais as mulheres podem usar tecnologias digitais para consumir pornografia online de maneiras que ajudem essas mulheres a satisfazer suas necessidades sexuais, que esse é um dos pontos que foi identificado no artigo. O segundo, abraçar e explorar os entendimentos delas como seus próprios eus sexuais, como se conectam em relacionamentos sexuais relacionamentos que elas não têm, mas que elas começam a ter a partir do consumo desse tipo de material, e os relacionamentos que ela já tem, que modifica a partir do consumo desse tipo de material. E normalizam seus desejos sexuais. Então, elas percebem que os desejos sexuais que elas têm são desejos de outras pessoas também. Então, elas não são desejos exóticos ou impuros ou desejos bizarros, mas que outras pessoas também têm. Então, isso torna uma aceitação maior para elas, que a gente vai ver mais na frente. Então, a metodologia dessa pesquisa, desse artigo, foi uma amostragem intencional, que eu achei super interessante, que é usada para coletar dados ricos em informações para insights maiores sobre alimentos, que acho que tem um pouquinho a ver, né?
e empreendimentos mais profundos de um fenômeno. Então, é algo pensado estrategicamente para colher as informações de um grupo de mulheres, de um grupo de pessoas heterogêneas, mas que, apesar de tão diferentes em seus perfis, elas emitiram opiniões muito parecidas. Essas 11 entrevistas elas foram transcritas com mulheres entre 23 e 47 anos, ou seja, mulheres que têm atividade sexual, atividade laboral, que estão aí em plena atividade na sua função social. Então aí foram nas perguntas, nas entrevistas, os entrevistadores eles perguntaram em relação aos conteúdos que elas consumiam, que seriam imagens estáticas, reais e de ficção, programas de televisão, vídeos no YouPorn, né? YouTube pornô, e esse X-Hamster, materiais escritos como contos e tudo mais, de reais ou ficção. Então, esses foram perguntados sobre esses materiais que elas consumiam. Então, imagens estáticas, vídeos, mas também textos, enfim. E as participantes, elas têm uma identidade eram bem diversificadas. Heterossexuais, homossexuais, pansexuais, fluidas, que eu não sei o que é, e bissexuais, enfim, assim, não foram só mulheres heterossexuais, homossexuais, então, assim, foi uma gama de variedades de identidades sexuais que participaram dessas entrevistas. Então, essas mulheres, elas trabalham nas áreas de educação, são estudantes, trabalham em fábricas, trabalham em maternidades, no setor de hotelaria, de administração, de esporte, de recreação, de indústria de varejos e serviços. Uma parte delas se discriminou como caucasiana e outra parte como mestiça. E os níveis de escolaridade desde o ensino médio até o doutorado. E a renda familiar entre 10 mil e 80 mil dólares. Aí eu não sei se é por ano ou por mês. Não identifica no artigo. Mas eu acredito que deve ser por ano, né? Aí as entrevistas aprofundadas. O que foi... que aqui ele fala nas entrevistas aprofundadas. Que foi um assistente de pesquisa, ele foi treinado para realizar esse tipo de entrevista, que é tipo uma conversa. Essa conversa dura entre 60 e 90 minutos, 1 hora e meia. E aí as entrevistas eram focadas justamente para explorar essa questão da pornografia, né, do consumo da pornografia, o engajamento digital nas histórias de sexo e práticas sexuais de participantes, e os seus sentimentos, no caso os sentimentos das entrevistadas e atitudes sobre a cultura sexual e o bem-estar sexual. E as entrevistas foram transcritas, todas assim, ao pé da letra, para combinação de informações. Então, eles pegavam as informações que eram parecidas de uma com a outra e cruzavam os dados. E aí houve a concentração de entender as experiências dessas mulheres, desse grupo de 11 mulheres, consumindo pornografia online usando as tecnologias digitais. Então, análise. A pesquisa ela identificou esses 4 pontos, essas 4 temáticas que todas as mulheres entrevistadas, elas, independente de classe social, e fala de classe social também, que eram variadas e tudo, elas, a pesquisa, depois de analisar as entrevistas, transcrever, combinação de dados e tal, eles identificaram esses 4 temas que estão relacionados ao consumo, comportamento das tecnologias digitais, desses materiais de pornografia online. Então, o primeiro delas é a satisfação das necessidades sexuais, depois abraçar e explorar o eu sexual, conectar essas mulheres em relações sexuais novas ou que elas já estão, e normalizar os desejos sexuais, que foi dito no resumo. E aí eu vou falar de cada uma delas a partir do que elas revelaram nas entrevistas. A satisfação das necessidades sexuais. Bom, elas falam da praticidade, da questão de que ela poderia estar, para elas é mais rápido, mais fácil o acesso, é mais prático, na verdade, elas estarem com um celular e consumir esse material.
Aí essa daqui diz o seguinte: eu podia ver pornografia sem ter meu laptop desajeitado ou sem qualquer coisa adicional na cama, ou embaixo da cama, em cima da cama, mesa ou cabeceira. Então era só ela e o dispositivo portátil, elegante, muito útil. Então ela diz que não precisa ter uma parafernália para poder acessar esse tipo de material. Ela tem com um simples celular, ela consegue, de onde ela estiver, né, em cima da cama, no banheiro, na cozinha, em qualquer lugar, elas têm esse acesso rápido ao conteúdo e prático. Rapidez. Essa daqui diz que se o laptop dela estivesse embaixo da cama e ela está com o telefone no Instagram, me depara com a foto e aí eu acho atraente e fico levemente excitada. Então ela diz que tipo, tem um acesso rápido também ao conteúdo, que não necessariamente é algo explícito, mas é de cunho sexual. E ela acha que o acesso é muito rápido, além de ser prático, essa outra, né? Aí, dentro dessa temática de satisfação das necessidades sexuais, elas falam da autogratificação, que alguns dizem que é legal elas estarem se filmando e enquanto se masturbam, e elas gostam de se verem nessa posição, né, nessa autoaceitação, esse prazer de se enxergar, de se ver, de se curtir e tal. Outras dizem que, outra identificação que foi feita com as entrevistas é que elas dizem que consumir esse tipo de material online é um alívio e um desestresse. Então melhora o humor, alivia o estresse e a ansiedade. E por último, gratuidade, que esses materiais, eles por serem gratuitos, elas acessam mais. E algumas dizem que se fosse pago elas não iriam acessar. O segundo ponto é abraçando e explorando o eu sexual. Então isso é bem interessante, porque como mostra que um tipo de material que é ainda bem rejeitado, né, pela maior. A gente vive numa cultura machista que é bem rejeitada assim na sociedade, como desperta outros tipos de comportamentos positivos em relação, se for comparado com a imagem de que é um material que não é aceito pela sociedade, diz assim, proibido. Então, elas identificaram que esse tipo de material, para elas, causa independência sexual e empoderamento feminino. Que as tecnologias, elas dizem que esse tipo de acesso a tecnologias pelo smartphone e tal, elas se descobriram como consumidoras independentes de pornografia online e consomem quando e onde elas querem. Então, elas falam muito sobre essa questão da privacidade e da autonomia, delas estarem ali afim naquele momento, se reservam, vão para um lugar que elas querem se sentir bem e consomem o que elas querem, na hora que elas querem, do jeito que elas querem. Aí outra diz assim, que uma necessidade que possa atender regularmente sem precisar pedir permissão ou falar com alguém sobre isso. Que pode ser que ela vá falar com alguém, ela seja polida, né? Seja advertida por alguém, tu vai consumir isso e tal. Então elas dizem que elas conseguem ser elas mesmas a partir da independência que elas têm de consumir esse material quando elas querem, do jeito que elas querem e sem precisar ter a permissão de qualquer pessoa. O segundo ponto é o próprio prazer sexual e as novas descobertas. Algumas disseram que o próprio prazer é de suma importância, né? Porque a gente vem de uma cultura assim extremamente machista, de que a mulher é aquele objeto, de que ela está para servir e não ter as próprias vontades e também as necessidades atendidas. Então elas começam a entender que o prazer delas é importante. Permite explorar os próprios interesses além de um relacionamento independentemente. Então, elas conseguem se satisfazer
independente se elas estejam num relacionamento ou não. Aquele tipo de conteúdo traz um sentimento de abastecimento para elas, independente se elas estão com relacionamento com alguém. Elas querem ter um espaço seguro para explorar seus próprios interesses, sem nenhum julgamento, se ninguém está falando o que é certo, o que é errado, para elas consumirem e adquirirem o conteúdo que elas querem, se sentir mais livres e mais soltas. E aí as novas descobertas é que elas dizem que conseguem ter ideias, né? Entender posições diferentes, formas de excitação diferente, que elas até então não imaginavam que existiam. Então elas começam a se descobrir também, descobrir coisas que elas até então não imaginavam que poderia fazer ou ter determinadas reações, conectando-se com relacionamentos sexuais. Então, a partir do conteúdo explícito de sexo online por meio de tecnologias digitais, esse grupo de mulheres, elas começam a ter um entendimento sobre si mesmas. Então, elas começam a entender o que para elas é bom e é ruim. Elas vão assistir um vídeo, consumir um tipo de material, elas conseguem identificar o que aquilo ali seria bom para elas ou não. Que elas julgam que se não fosse dessa forma, elas não iriam estar de fora e vendo algo, mas ela estaria dentro e não estaria conseguindo enxergar o que era bom para ela ou não. Então ela consegue se colocar na posição de se enxergar de fora, dentro de um ambiente, dentro de um material que ela consome, e enxergar se aquilo ali seria legal para ela ou não. Aí uma diz assim, meio que me informar o que eu quero de um relacionamento até certo ponto. E a outra, definitivamente, meu consumo ajudou a entender o que eu desejo e mereço, acho que nos meus encontros. Então elas conseguem se observar de fora, né, em relação a alguns comportamentos que envolvem essa questão da sexualidade. Incentivo a procurar relacionamentos sexuais. Então, essa daqui diz que assistir esse tipo de material faz com que ela se estimule a ir conhecer mais mulheres, e do que estar assistindo um filme, um vídeo em casa, ela prefere ir atrás das mulheres e colocar em prática, ser mais ativa, ser mais social, ter menos medo ou receio e ir em frente. Conhecer novas mulheres, ter novos relacionamentos. Aquelas que têm relacionamento com parceiro ou parceira, elas dizem que começam a enxergar o relacionamento de uma forma diferente. Ver novas posições ou novas formas de estímulo faz com que o casal converse e diga, a gente não pensou em fazer isso, vamos fazer isso, então ter novas ideias, conversar sobre o relacionamento, sobre o que um quer, o outro quer, então ter mais diálogo em relação à vida sexual do casal. Negociar limites nos relacionamentos sexuais. Aí uma diz que é muito mais fácil olhar para alguém fora do relacionamento e dizer, veja, essa pessoa fazendo algo que eu não acho atraente. Então é aquela mesma história do primeiro. Então, quando ela vê um ato sexual, um material, um conteúdo sexual que ela passa a assistir, ela se coloca de fora, ela começa a entender quais são os próprios limites dela a partir daquele personagem que está ali. Eu não faria isso. Isso aí eu faria. Então, eu entendi dessa forma. E dentro do relacionamento real, né, dela com outra pessoa, ela consegue colocar os limites, até onde ela sente prazer ou não. E não se sente mal em falar sobre isso, já que ela tem mais segurança de saber quais são os limites dela. Normalizando os desejos sexuais. Então, essa aqui diz que para alguns dos meus interesses, ver que outras pessoas compartilham os meus interesses é legal. Então, elas se colocam muito na posição de... A questão dos desejos sexuais, isso é um tabu, né? Tipo, o que é um desejo sexual para um pode ser uma coisa bizarra para o outro, mas elas entendem que quando
assistem consomem esse tipo de conteúdo, elas veem que tem outras pessoas que também curtem e que não são desejos bizarros, mas que são desejos que são diferentes e que outras pessoas também curtem. Então tem uma aceitação dos próprios desejos e não uma penalização, assim, tipo, meu Deus, eu penso isso, será que isso é certo? Será que eu tô ficando louco ou louca? Não, elas tipo se normalizam mais, dizem, isso é normal, outras pessoas também. Então elas se aceitam mais. Aí a outra diz, ele me mostrou estilos de vida alternativos aos quais eu não poderia ter sido exposta, por causa da família em que cresci e da área onde venho. Então elas ganham asas, elas se libertam, tendo um novo olhar sobre os próprios desejos. Aí outra coisa que eu achei interessante, apesar de que no artigo diz que esse tipo de material ele acaba afastando os casais, né? Acaba também que as pessoas ficam um pouco frustradas, porque os atores, eles são sempre fortes, as mulheres são sempre bonitas, isso acaba causando um impacto negativo em quem consome, porque, tipo, eu não tenho esse corpo, eu não sou tão forte, eu não sou tão viril. Nesse artigo, eles dizem que, pelas entrevistas, as mulheres acreditam que esse material de pornografia online, acessado de maneira tecnológica por meio dos smartphones ou tablets, enfim, eles normalizam seus corpos, tipo, elas têm uma autoaceitação maior do corpo delas e reforçam, e consequentemente reforçam a autoestima. Então, tipo, elas veem que nos materiais existem vários tipos de corpos diferentes e que isso é normal e que o corpo dela também é diferente. E a atração sexual está acima da questão de ter um corpo perfeito, mas sim da satisfação sexual em si, né? Do ato, do prazer, enfim. Aí na discussão que ele traz no texto, no artigo, ele é meio que uma antecipação da conclusão, porque a conclusão é mais o fechamento mesmo. Nessa discussão ele traz resumidamente os pontos mais interessantes do artigo. Os tipos mais comuns de dispositivos digitais utilizados por essas mulheres são laptops, tablets e telefones celulares. Acredito pela questão da portabilidade, né, que já fala ali na frente, da mobilidade e da praticidade. Aí as mulheres elas falaram sobre o acesso ao conteúdo pornográfico, tanto de imagens quanto de vídeos, mas gratuito. Elas disseram que se fosse pago não rolaria. Mas já que está ali, elas consomem e isso traz todos esses benefícios que elas narraram. As mulheres observaram o porquê de usar diferentes tecnologias digitais em diferentes momentos para consumir pornografia online. Então, tipo, elas disseram que as razões principais seriam a portabilidade, de acessar em qualquer lugar que elas estivessem, levando o smartphone, o tablet e o laptop. A acessibilidade, porque esses conteúdos eles são facilmente encontrados na internet, né, no ambiente online. A eficiência, que é ter internet, rapidez, já esse consumo é feito de maneira super rápida. E a conveniência, quando elas querem, na hora que elas querem, da forma que elas querem. Então isso assim, eu vejo para qualquer tipo de conteúdo, não só sexual não, qualquer tipo de conteúdo, principalmente eu mentalizei muito essa questão do conteúdo online institucional, né, corporativo, que é o que eu trabalho. Então eu vejo que essas palavras são chaves para o consumo do conteúdo online, né, que é a portabilidade, a acessibilidade, a eficiência e a conveniência. Então a discussão, as mulheres preferiram consumir pornografia online usando tecnologias mais discretas e simplificadas, por exemplo, um iPhone comparado a um laptop. Então essa questão da descrição e da simplificação eu achei muito parecido com esses dois adjetivos, assim, bem interessantes, porque é bem o perfil daquele personagem da mulher do filme 50 Tons de Cinza, né? Que ela é uma simples e ela é discreta.
mas nos bastidores a mulher bota para lascar. Então eu acho que teve assim talvez uma pesquisa para poder compor esse personagem, que é bem a cara mesmo assim desse artigo de diagnóstico do comportamento dessas mulheres que consomem esse tipo de conteúdo. Então esse autor, em 2008, ele constatou que as mulheres consomem pornografia online com a intenção de trazer de volta o que elas querem em seus relacionamentos. Em 2008, esse autor, a pesquisa que ele fez, ele acreditou que as mulheres elas querem viver aquela vida que, dos seus relacionamentos reais, aquela vida que, aquela imagem ou aqueles momentos que aparecem nos vídeos, né, nos filmes, nos conteúdos eróticos. Em 2009, esse outro autor observou que a pornografia online é frequentemente consumida pelos casais para aumentar a comunicação nos relacionamentos sexuais. Então, aqui são os pontos positivos do consumo desse tipo de conteúdo. Que os casais eles conversam mais, se sentem mais à vontade para conversar sobre sexo a partir do consumo desse tipo de material. Em 2013, os dois autores, Penny, inclusive, autora também desse artigo, em 2013, ela fala sobre a questão do consumo feminino da série erótica 50 Tons de Cinza, que revelaram que as tecnologias digitais podem influenciar o acesso às mulheres a esse conteúdo e permitem que elas consumam de maneira privada e discreta, que é bem parecido com o primeiro tópico, né? A questão da discrição, eu acho que está muito a ver ainda com a questão da cultura, né? Machista ainda, que a mulher ela ainda consome um pouco meio que com receio de ser ridicularizada ou penalizada, ou julgada, na verdade, a partir do consumo desse tipo de material, porque homem pode, mas mulher não pode, né? Então a descrição ainda é uma pressão social. E a conclusão é que eles praticamente na conclusão ele reforça as 4 temáticas que a gente falou, que foram identificadas na pesquisa, e acrescenta isso aqui, que em vez de serem vistas como passíveis de conteúdo sexual online, em 2009, as tecnologias digitais podem serem usadas por mulheres e essas mulheres podem ser identificadas como usuárias de mídia capazes de usar, interpretar e co-criar de maneira consciente e seletiva um conteúdo de acordo com as suas necessidades e também são capazes de rejeitá-lo. Eu acho que isso é um pouco óbvio, né? Mas, enfim, foi identificado isso, que a mulher ela tem ela a partir do momento que ela consome esse tipo de conteúdo, ela também é capaz de rejeitar outros, mas não só isso, né? Ela também é capaz de rejeitar na vida real mesmo alguns comportamentos que não trazem satisfação para ela. E de maneira mais empoderada, mais assertiva, mais segura. E por último, ele diz que ele aconselha, né, incentiva outros pesquisadores a examinar as implicações de consumo no conteúdo de mulheres que consomem materiais pornográficos online usando tecnologias digitais. Então aqui ele traz mais as análises positivas sobre o consumo desse tipo de material, mas ele orienta que sejam feitas outras pesquisas para analisar esses impactos no cotidiano das mulheres a partir do consumo desse tipo de material, mas de maneira não tão positiva, né? Que seriam as implicações. Então, é isso. Essa é a minha parte. Gostei muito do texto. Gostei muito do artigo, porque ele traz uma temática pouco abordada na academia. Ainda não tinha, nesse tempo ainda não tinha pego um artigo que tratasse sobre o consumo, mulheres consumindo material explícito, pornográfico, por meio de tecnologias digitais online.
E eu achei muito interessante essa mudança de comportamento delas, né? Que trazem esses 4 tópicos, essa descoberta por meio dessa pesquisa, desse grupo, né? Que é uma amostra pequena, mas que não sei se seria uma falha também, por ser uma pesquisa muito pequena, né? Muito restrita a 11 mulheres. Mas já é uma amostra que pode trazer uma revelação, que trouxe uma revelação bacana, que eu repito, não levo só para essa questão do consumo de material pornográfico, mas do material como o conteúdo ele influencia no comportamento, no entendimento das pessoas. Bom, é isso, pessoal. Obrigada. Desculpa aí a minha ausência, mas enfim, na próxima semana provavelmente já vou estar com Isa, então não vou estar presente de corpo, mas estarei em mente. E aí eu vou conversando com vocês pelo grupo para saber quais serão as próximas avaliações e, enfim, as obrigações da disciplina, tá? Valeu!